Olá, tudo bem? Eu sou Roxana Shinohara e eu atuo como voluntária no Instituto Municípios Participativos. E você está aqui nesse canal chamado A Gente Participa, onde a gente compartilha as experiências que a gente vivencia aqui em Florianópolis com a participação da sociedade. E hoje a gente está aqui com o Dalton Malucelli Júnior. Ele é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Continente aqui de Florianópolis. Tudo bem, Dalton? Obrigado. Conta para nós, Dalton, como é que funciona lá o Conselho do Continente, o CODECON, por favor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente, mostrando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve dentro do Conselho, né? Em parceria com associações, com a população, um trabalho cidadão, né? Então, o que é o CODECON, o que é essa sopa de letrinhas aí que todo mundo fala, né? O Conselho de Desenvolvimento do Continente, ele nada mais é do que uma associação de associações. Ele está presente dentro da área continental, uma porção do município de Florianópolis, de aproximadamente 12 km², né? E ele tem outros 4 conselhos irmãos presentes na ilha de Florianópolis. Então, um total de 5 conselhos. O que nós temos aí é o seguinte: como a ilha de Florianópolis, como a cidade de Florianópolis possui características muito diversas, né, em relação tanto físicas, geográficas, quanto de população, de ocupação de território, nós temos então um conselho também que tem características diferentes. Então cada conselho tem a sua personalidade, né? Essa personalidade ela se reflete no dia a dia, nos problemas diários que a gente enfrenta, né? Demandas simples e mais complexas, que vão desde planejamento até um buraco na rua, vamos colocar assim, né? Então o nosso conselho ele foi fundado em 2015, né? Já temos agora no dia 26, 7 anos de atividades, né? E passamos aí 2015 a 2017, a presidência ficou com o Peter Bruno, que era da ACIF, e a vice-presidência com o Conselho Balneário do Estreito, com o Hugo Belli. Depois, na sequência de 2017 a 2019, nós tivemos também a presidência com a Ângela e a vice-presidência com a AMABA, que é a Associação do Bom Abrigo, uma associação de bairro, na minha pessoa, eu como representante. E ali no intervalo depois de 2019 a 2021, a presidência foi para a AMABA, a Associação do Bom Abrigo, né? E com a vice-presidência do Conselho Local de Saúde do Estreito, com Gladstone. E 2021 a 2023, agora nesse mandato atual, nós temos também a presidência da AMABA, onde eu continuo sendo reeleito, e a vice-presidência também foi reeleita, né? Então nós temos aí 7 anos de história, né? E é uma história de comprometimento, é uma história de luta, é uma história de voluntariado, né? Bom, o conselho, para que as pessoas entendam muito bem, se fala muito em 3 poderes, né? Nós temos lá o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Nós encaramos lá como um 4º poder, né? A sociedade organizada ela é um 4º poder, não interferindo de maneira nenhuma nos outros poderes, mas sim ocupando um espaço que é dela por direito e até por responsabilidade cidadã. É um movimento cidadão, né? Então, com que objetivo que nós temos esse conselho lá no continente? Assim como os outros, a gente pode encaminhar as propostas, as demandas que as associações nos trazem. Nós podemos ser propositivos e nós também procuramos participar ativamente das soluções, né? Às vezes temos uma participação de 10%, de 15%, de 30% ou de 100%. Isso é independente, mas desde que a gente participe e dê um pouco do nosso esforço como cidadão, né? Particularmente dentro do Conselho do Continente, lá o que nós temos assim, às vezes o Conselho ele age como um orientador
de uma associação que nos procura, né? Mostrando caminhos para que ela alcance sua solução, sua demanda, né? E às vezes a própria população nos procura, então nós passamos a agir como se fosse uma sociedade, uma associação também, né? Então são atuações muito diversas e bem atuantes e bem marcantes num espaço relativamente pequeno e bem adensado como é a área continental, né? Então, você poderia me perguntar assim, mas o conselho ele trabalha quantos dias, ou ele se reúne quantas vezes no mês? Eu posso dizer seguramente que a gente trabalha 30 dias por mês, ou 31 se for o caso. Por quê? Porque todas as questões que estamos envolvidos dizem respeito à sociedade, ao nosso dia a dia como cidadão, a nosso trabalho de pessoa física, de morador. Então, dia sim, dia não, a gente está conversando com alguém, conversando com algum órgão, conversando com algum para buscar corrigir os defeitos ou as demandas ou buscar a solução das demandas, né? Então, 30 dias por mês, né? E nos reunimos, é claro, uma vez por mês, como todo o conselho. As nossas relações, esse é um trabalho de formiguinha, né? E essas relações, elas são diárias e esse trabalho, ele tem que ter responsabilidade e essa responsabilidade, ao longo do tempo, te dá credibilidade, te gera credibilidade. Isso faz com que as relações entre conselho e órgãos públicos, seja prefeitura, seja PM, seja bombeiro, seja polícia civil, seja o próprio governo do estado, seja as universidades que estão presentes lá, a própria Casan, né? A própria Câmara dos Vereadores, o próprio Ministério Público de Santa Catarina. Então o nosso conselho lá, ele atua, às vezes de forma quieta, vamos colocar assim, mas nós temos relações intensas com todo esse pessoal e às vezes a gente é protagonista, né, participa ativamente, como foi o caso do Se Liga na Rede, né, que foi uma ação que participamos como voluntários, inclusive cedendo residências para treinamento do pessoal, né, na busca de ações como pessoas em situação de rua, que atuamos forte também no grupo DOA, né, com o Ministério Público e a PM também, muitas vezes, né, são parceiros. Então, se a gente fosse procurar assim dizer, Adalto, me nomina o que vocês fazem no conselho, eu vou dizer o seguinte, não querendo falar muito alto, mas a gente participa de quase tudo, pelas características intrínsecas da área continental, volto a dizer, né? Não posso comparar a ação de um conselho da área continental com outros conselhos, cada um tem a sua personalidade. Então, se eu for citar aqui, nós participamos ativamente do Centro Cultural do Continente, né, do Colégio Aderbal Ramos da Silva, no Conselho das Cidades, participamos também, orientando, do Se Liga na Rede, do Grupo DOA, nós temos lá na área continental o Mirante das Palmeiras, a revitalização, o Parque de Coqueiros, o Parque do Abrão, na sua implantação, né, no recadastramento dos ganchos de pesca da região, né? Então, não é um nem dois projetos que nós estamos presentes, são vários, né? E o que a gente coloca aí quando entra nessa como voluntário, né? O voluntariado hoje, não que ele exija um certo profissionalismo, mas ele exige comprometimento, né? Então, se você só dispõe de 5% do seu tempo e se compromete a dar 5%, que cumpre esse 5%. Se você tem 10%, cumpre os 10%, né? Se você tem 100%, ok, maravilha. Mas cada um no voluntariado, ele doa o que pode, né? Porque como a gente volta a falar, é um movimento cidadão, de cidadania. E a cidade, ela pertence ao cidadão, né?
ela não está aí, não pertence a A, B ou C, ela pertence ao cidadão, né? E se a gente gosta dessa cidade, se a gente ama essa cidade, a gente tem que se adonar dela, a propriedade é nossa, né? E tem que encarar os outros poderes instituídos, né? Seja o executivo, o legislativo, o judiciário, como parceiros. Porque existe, está muito claro nas regras, nos seus estatutos, qual a função de cada um, né? Ninguém invade o espaço de ninguém. Todo mundo tem que dar as mãos e assim permanecer unidos, se você quer ter uma cidade melhor, se o teu grande objetivo é uma cidade melhor, né? Então eu acredito que, para resumir essa participação minha aqui, a participação tem que ser responsável, ela tem que ser ativa e tem que ser propositiva. Então o resumo de tudo isso que nós temos chama-se participação. E eu acho assim, como palavra final, uma palavra que eu sempre uso, né? Quem ama, cuida. Né? Esse é o mote que faz com que você encare qualquer dificuldade. Nossa, Dalton, é realmente surpreendente o trabalho que está sendo realizado pelo Conselho de Desenvolvimento do Continente. Parabéns! Que exemplo de voluntariado e cidadania e participação, principalmente. É isso aí, se a população disser o que ela quer, outros vão dizer por ela. Então participe. Você que está aqui nesse canal, gostou dessa informação que foi trazida, desse Conselho de Desenvolvimento do Continente de Florianópolis, aciona o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus familiares, amigos e vamos lá, participa. Muito obrigada.